Economia, com Juliana Rosa. Juliana Rosa já por aqui, no Entre Nós, hoje para falarmos sobre a decisão dos juros no Brasil e nos Estados Unidos. Essa semana teremos uma super quarta e é mais quarta do que nunca, porque também na quarta sai a decisão dos juros no Canadá, ou seja, são várias aí políticas monetárias para a gente ficar de olho. Ju, seja bem-vinda, boa tarde. Tudo bom, Frumento? Boa tarde para você, para Adri, boa tarde para você, ouvinte. Pois é, super quarta é quando tem reunião no mesmo dia, na quarta-feira, principalmente dos bancos centrais dos Estados Unidos e aqui do Brasil. Então, é a primeira super quarta de 2026. E a pergunta que não quer calar, afinal, os juros vão cair ou não vão? Porque os juros no Brasil estão muito altos, estão em 15%, os chamados juros básicos do país, que é referência, se você vai no banco olhar a sua taxa, né, parte ali dos 15% para cima, tem muita gente endividada, empresas, pessoas, então tem essa expectativa de que ao longo de 2026 os juros vão cair. Não vai ser agora, provavelmente, pelo menos é o que apontam as previsões, a maior parte aqui das previsões estão apontando que os juros só vão começar a cair a partir de março, não nessa reunião dessa semana, que começa amanhã e termina quarta-feira. E por quê? O Banco Central, ele está se movimentando de forma bastante cautelosa, tá? Porque os juros subiram muito para poder baixar a inflação. E a inflação cedeu bastante, fechou inclusive o ano de 2025 abaixo de 4,5%, que é a meta de inflação do governo. Então, por que com a inflação já abaixo de 4,5%, o Banco Central não começa a cortar juro agora em janeiro, já mostrando a inflação que está numa situação melhor? Porque o Banco Central, ele está agindo de maneira cautelosa, porque a inflação caiu basicamente porque o dólar cedeu muito no ano passado. Quando você olha o que depende do dólar, ali produtos que têm uma ligação muito forte, como alimentos, como produtos da indústria, insumos que são importados, tiveram uma ajuda importante do dólar. Agora, o que depende da questão de como é que está a economia aqui dentro do Brasil, que é a chamada inflação de serviços, que é comer fora de casa, ir ao médico e tal, escola do filho, plano de saúde, isso tudo ainda está muito caro. Então, o que o Banco Central está vendo? Olha, a economia aos pouquinhos vai perdendo força, essa perda de força está se dando vagarosamente, a gente tem um mercado de trabalho que aos poucos também vai perdendo força, mas é uma economia que está aquecida. Esse ano a gente ainda vai crescer pelas previsões em torno de 2%, depois de ter crescido em torno de 2,5% no ano passado. Então não é uma perda de ritmo muito forte. Então o Banco Central ele vai aos poucos para ver, olha, será que eu posso contar com dólar? Se você olhar para fora, sim, né? É uma tendência internacional de enfraquecimento do dólar com a política do Trump, a fraqueza dos Estados Unidos, a queda de juros nos Estados Unidos por conta disso, mas olhando aqui para dentro do país, a gente ainda precisa entender o quanto que o dólar vai se movimentar em função de eleições e para não deixar de falar do Master, temos aí a insegurança institucional que certamente a gente não sabe, né, ainda quais vão ser os efeitos ao longo do ano em termos de impacto para atração de investimentos, tudo causa uma insegurança. Então, é difícil imaginar se o dólar vai nos ajudar ou não esse ano. Então, o Banco Central certamente vai ir cortando juros bem devagarzinho, mais devagar do que gostaríamos nesse momento aí de juro alto. Quando a gente fala que o mercado está esperando a redução dos juros para março, é que, na verdade, o mercado está se baseando nos próprios sinais que o Banco Central já deu, nas manifestações todas que você fica acompanhando com lupa ali para a gente, com lupa ali na entrelinha, né, em cada palavra. De qualquer forma, hoje, a Petrobras anunciou, na semana em que tem uma decisão sobre juros, a Petrobras anunciou uma redução no preço da gasolina de 5,2%, é a queda no preço, de 2,57, que é o valor do litro da gasolina para as distribuidoras, vai baixar 14 centavos, ou seja, vai para 2,43, valendo a partir de amanhã. Enfim, fica aí no ar. Será que é um estímulo para dizer, se quiser baixar um pouquinho, talvez dê. Te dei uma ajuda aqui, combustível, né? Interfere muito no custo de toda a cadeia produtiva. Enfim, é raro o Banco Central surpreender, mas quem sabe, Ju? Quem sabe a gente fica com uma fagulhinha de esperança. Você sabe que na Bolsa de Apostas tem ainda brecha ali para corte de juros em janeiro. Tem gente vendo ainda espaço. É pouca gente. Em dezembro tinha mais gente, mas como os números da economia ainda estão fortes e tal, o pessoal está achando que vai ficar para março. Mas
não está descartado o corte, né? Vamos ver. Vamos ver e torcer. Aguardaremos Ninguém aguenta mais esse até juro alto. quarta-feira.